Oi, pessoal, mais um vídeo aqui do canal Aprova Matemática com vocês. Vamos tratar hoje sobre as propriedades da radiciação. Já temos um vídeo anterior a esse sobre radiciação. É importante vocês verem o vídeo para vocês entenderem melhor as propriedades. Mas vamos lá, vamos agora nas propriedades, são no total 7. Então, vamos começar aqui. A primeira propriedade, nós temos a raiz enésima de um número elevado à enésima potência. Raiz enésima de um número elevado à enésima potência. Ele vai ser esse número, vai ser isso. Por quê? Porque aqui, o que eu posso fazer? Eu posso cortar esse com esse. Então, vai ficar x. Vamos aqui no exemplo para ficar mais tranquilo. Por exemplo, raiz cúbica de 3 ao cubo. Então, eu posso cortar o 3 com 3. Então, o resultado dessa minha raiz vai ser 3. É isso. Outro exemplo, raiz de 2 à quarta. Raiz quarta de 2 à quarta, elevado à quarta potência. Eu posso cortar esses dois, então, o resultado vai ser 2. Agora, vamos para outra propriedade. A outra propriedade, essa aqui é a segunda, o que nós temos? O índice de uma raiz, ele pode ser multiplicado ou ele pode ser dividido. Tem duas hipóteses, por um número real qualquer. Mas eu só posso fazer isso se esse número, ele for... ou ele for conseguir multiplicar ou dividir pelo mesmo número. Pra vocês entenderem, deixa eu exemplificar aqui. Então, eu posso fazer de duas formas. Vamos começar pela multiplicação. Eu posso fazer multiplicando. Então, eu vou colocar aqui a raiz, e aí eu vou multiplicar. Aqui tem a raiz de n, né? E a potência aqui, de x elevado a m. Então, eu vou procurar um número que eu consiga multiplicar ambos os dois aqui. É isso. Então, eu vou, por exemplo, multiplicar por P, que é uma letra que a gente vai representar, e aqui vai ser o mesmo número que eu vou multiplicar aqui dentro. Eu vou achar um número que, multiplicando, eu multiplique os dois, tanto o N como o M, um único número. Isso é uma das maneiras. A outra maneira é dividindo. Então, dividindo, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui, da mesma forma, raiz enésima de x elevado a m. Só que ao invés de eu pegar esse número qualquer, esse número qualquer, que eu consiga fazer essa divisão nos dois, eu vou pegar e vou dividir esse número. Ali em cima eu multipliquei. Aqui eu tenho que achar um que eu consiga dividir. Então, eu posso fazer de qualquer uma das formas. Achando um número que eu consiga multiplicar ou dividir, eu posso fazer isso aqui para conseguir resolver a minha raiz, tá? Então, mas lembre o seguinte, tem que ser o mesmo número para os dois, tanto aqui na potência como aqui na raiz, beleza? Agora, a gente tem a terceira propriedade. A terceira propriedade, ela trata de raízes em que o radical é o produto entre os dois números. Então, a gente pode fazer da seguinte maneira. Aqui eu tenho a raiz enésima de A vezes B. Como que eu posso fazer isso? Eu vou separar eles em raízes diferentes, né? Então, eu posso colocar aqui raiz enésima de A vezes, que ele tá multiplicando aqui, né? Eu posso multiplicar pela raiz enésima de B. Então, eu vou jogar cada raiz em um número, e vou colocar o exemplo aqui embaixo. A gente pode colocar aqui raiz quarta, tá? De 2 vezes 3, por exemplo. De 2 vezes 3. Então, eu vou distribuir essa raiz em cada um dos números. Então, eu posso colocar aqui raiz quarta de 2 vezes a raiz quarta de 3.
Então, eu posso fazer isso, tá? É isso, quando você tiver um número multiplicando ali dentro, eu posso jogar uma raiz para cada um deles, se for o melhor a ser feito na sua raiz. Agora, nós temos a quarta propriedade. Deixa eu mostrar aqui para vocês a quarta propriedade. Essa quarta propriedade, o que a gente vai fazer nela? Ela é idêntica, assim, à anterior, mas você vai aplicar a divisão de dois números qualquer. Então, vai ficar dessa forma. A raiz enésima da razão, ela é igual à razão entre as raízes. Então, fica assim, tá aqui a raiz enésima de A dividido por B, então, eu vou fazer a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Opa, desculpa, N e o B aqui, né? Raiz enésima. Então, eu vou distribuir aqui a raiz em cima e a raiz embaixo. E tá dividindo. A anterior tava multiplicando, então, eu distribuí. E aqui a diferença é que tá dividindo. Essa é a diferença, mas assim, elas são idênticas. Quando tá multiplicando, você coloca multiplicando, aí aqui no caso tá dividindo, então eu vou dividir as duas. Essa é a única diferença, mas elas são praticamente idênticas. Temos aqui a quinta propriedade. Essa quinta propriedade é uma potência de uma raiz, a gente pode colocar o expoente radicando. Vamos com calma. Ela envolve a potência de um radical. Então, o que eu faço? Aqui, eu tenho raiz enésima de A elevado a K. Aí, isso tudo aqui tá elevado a M. Então, como que a gente pode fazer? Eu vou colocar aqui raiz enésima. E esses dois, eu vou multiplicar, certo? K vezes M. Então, vai ficar A, K vezes M aqui dentro. É isso. Então, por exemplo, para ficar mais tranquilo de entender, se eu tivesse aqui a raiz cúbica de 6 ao quadrado, e aqui eu tivesse elevado ao cubo, que seria nessa nomenclatura aqui, né? O que eu faço, então, aqui? Eu coloco a raiz cúbica, certo? E aqui, eu vou multiplicar o 2 vezes 3. Então, vai ficar 6, 2 vezes 3, 6. Aí, fica dessa forma, multiplicando, ficou raiz cúbica de 6 elevado à sexta potência. Beleza? É isso aqui só. Agora, a sexta propriedade, nós temos aqui, ela é raiz de raízes, né? Na verdade, a gente tá vendo uma raiz de uma raiz. Aqui tá torto, né? A raiz de uma raiz. Então, o que a gente faz nessa raiz de uma raiz? A gente vai colocar assim, da seguinte maneira. Eu vou juntar fazendo uma única raiz. Como que eu faço isso? Eu posso multiplicar esses dois aqui. Então, eu fico com a raiz de N vezes M. N vezes M. E aí, aqui, o número A. O A que tá representando o número, né? O exemplo que a gente pode colocar aqui, para ficar mais tranquilo e claro de entender, por exemplo, tem uma raiz cúbica de uma raiz quadrada de 6. Então, como que a gente pode resolver isso? Vou multiplicar, aqui é uma raiz quadrada, então, é 2 e o 3. Então, eu vou ficar aqui com uma raiz, 3 vezes 2, 6. Então, a raiz sexta de 6. Isso aqui. Então, sempre aqui, raiz de uma raiz, eu vou multiplicar os dois aqui para transformar em uma única raiz. Aí, eu continuo a resolver. Aí, nós temos, para encerrar, a sétima propriedade. Última, mas não menos importante, né? Essa propriedade aqui é a propriedade que relaciona as raízes de potências, de potência a potência e com expoentes fracionários. Então, o que a gente faz aqui nela?
Eu vou colocar aqui o A. E aí, eu posso jogar o M aqui, dividido pelo N, que é o índice. Se eu fizer isso, eu já consigo resolver. Você tem que visualizar um número e ver se você consegue fazer isso para resolver mais rápido. Vou colocar o exemplo aqui para ficar bem tranquilo de visualizar. Por exemplo, eu tenho aqui a raiz cúbica de 2 elevado a 9. Então, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar aqui para baixo. Vai ficar o seguinte, raiz, eu vou tirar da raiz, então vai ficar o 2. Então, o M, que é aqui o 9, eu vou colocar o 9, e aí eu vou colocar dividido por 3, que é o índice. Então, 2, aí 9 terços. Então, eu vou continuar. Vou colocar o 2, 9 dividido por 3 é 3. Então, ficou 2 ao cubo. 2 ao cubo, eu tenho 8. Então, o resultado dessa raiz aqui é 8. Então, é só você fazer isso, você dá uma analisada. Se você conseguir fazer dessa forma para dividir aqui o expoente com o índice, você consegue fazer essa divisão e chegar mais fácil e mais rápido no resultado. Bom, pessoal, as propriedades são essas. Quem tiver dúvida pode deixar no comentário que eu tento esclarecer. E deixa o seu like se gostou e compartilhe o vídeo. Valeu e até mais!